Bom, pessoal, bom dia então a todos. Vamos iniciar aí mais uma web aula, né? Da UCE de manutenção de sistemas mecânicos convencionais. O assunto de hoje, pessoal, nós vamos abordar sobre recuperação de furos enroscados, né? O que que vem a ser isso, né? Geralmente, né, pessoal, parafuso ali, né? Os furos rosqueados, o que que acontece com o passar do tempo, né? Não tendo ali a devida lubrificação ou ele tendo exposto ali a ambientes agressivos, né, com alto índice de corrosão, o que acontece ali, né, o parafuso tende a, parafuso com a rosca ali a máquina tende, vamos dizer, ele incorpora, né, fica praticamente ali, quebra. Se você tirar um parafuso mais velho ali, que está corroído, o que acontece? Quebra. Aí você tem que fazer uma recuperação desse furo roscado, né? Aí talvez tenha que fazer os procedimentos necessários para tirar aquele pedaço de parafuso e recuperar também a rosca ali da máquina em si, né? Além disso, a gente fala algumas coisas de manutenção operacional e também do que a gente tem muito na indústria, né? É o chamado DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, né? E também falar um pouco sobre a parte também de 5S, né, coleta seletiva, que também está muito aplicada aí na indústria, principalmente a parte aí de reuso, a parte ambiental, de responsabilidade ambiental, né? Então, antes de iniciar, pessoal, eu quero passar um vídeo da indústria e logo em seguida a gente inicia, então, a aula.
That's the Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Falei, né? Vou falar sobre a recuperação dos furos roscados, né? Então, a rosca interna variada, né? Eu falei, ela é um dos tipos mais comuns, né? Devido aí à exposição, né? Exposição, por exemplo, a ambientes que tem muita presença de umidade, né? Gera corrosão, ou pela falta de manutenção ali, né? Falta de uma pintura, de jogar aquele famoso white lube ali, né? Aquele desengripante, né? Isso então faz com que a rosca interna, né, ela seja a falha mais comum, né? Meio que a ferrugem incorpora ali, né? No conjunto máquina e parafuso, né? Então, para recuperar, né, pessoal, esse furo roscado, a gente então precisa alargar o furo, né, para que um pino roscado, né, possa entrar, seja ele soldado ou chaveado, acoplando então com precisão o alojamento que antes encontrava frouxo para o acesso do parafuso. Então, em seguida, né, o pino roscado ele é furado, enroscado então com as dimensões anteriores, né? Então, tenta-se alargar o mínimo possível, né, para não aumentar o diâmetro, seja do parafuso e da rosca externa também. Então, tenta-se alargar de forma a manter, né? Bom, pessoal, e não só para essa recuperação dos furos roscados, né, e também de outros ações, né, de manutenção. A gente precisa então ter a utilização do equipamento, né, de segurança individual, né? Então a gente sabe que o trabalho em si da mecânica é um trabalho pesado, um trabalho de risco, né? Que a gente lida com pesos, a gente lida com máquinas rotativas, dinâmicas ali, de corte, né? Então pode vir alguma coisa, por exemplo, para cortar, para fraturar, então é muito perigoso, né? Então a gente tem que ter a noção correta, né, do risco que está envolvido nas tarefas, né, na manutenção mecânica, né? Então, por exemplo, durante o processo de ajuste, né, o ajuste mecânico, né, seja alinhar, seja montar, seja desmontar, seja lubrificar, tu tem que analisar os riscos inerentes aí. Então, por exemplo, aí, nesse primeiro que a gente tem aí é o risco
ergonômico, né? Bom, então, o que está acontecendo aí nesse caso específico? Tá vendo que o colaborador ali, o funcionário está muito emborcado, assim, o pescoço dele está muito. Porque o que acontece? Essa esmeril aqui, ó, tá num nível muito baixo. Tinha que estar, então, um nível um pouco mais alto, de forma que ele não precise ficar ou tá aproximando muito, de forma que força a coluna dele, né? E também não muito aproximar muito do olho, né? Tem uma certa distância. Isso aqui gera, né, lesão na cervical, né? Principalmente cervical e na lombar, né? Então isso dá muito problema. Esse é um risco ergonômico, né? Então não só isso, então também deslocamento de peso, né? Então aquela movimentação de peso, tomar todo cuidado, ou seja, ao pegar um peso no chão, nunca fazer aquele movimento de alavanca, né? Faça o agachamento, ajoelhe-se, né? Mantendo a coluna ereta, pega o peso e retorna, né? Para nunca forçar. Isso faz o quê? Força a sua coluna, força aqui principalmente o pescoço e lombar, né? Além disso, a gente tem os riscos mecânicos, né? Então, o próprio esmeril aqui tem o acidente, né? Então, você pode, por exemplo, ralar a mão aqui, né? Pode esfolar a mão aqui. Então, no caso, usar uma luva, né? Queda de objeto se soltar aí, por exemplo, no seu rosto. Então, usar um óculos, uma proteção para o rosto, né? Por exemplo, nessa questão do risco mecânico. Aqui eu estou dando o exemplo da figura, pessoal, mas a gente tem que pensar nos mais variados, por exemplo, no torno, né? No torno ali, né? Também colocar massa ou colocar uma proteção ali, né? Para o cavaco, por exemplo, não voar no seu rosto, também no corpo, né? Para não queimar, porque o cavaco ali ele é extremamente quente, né? Gera queimadura. Materiais pesados que podem cair no seu pé, então utilizar as botas com aquela biqueira de aço, né? Isso na área mecânica, né, pessoal? E os riscos químicos, né? Então é aquela possibilidade, respingo de óleo, né? Nos olhos ou na pele, porque o óleo, pessoal, no primeiro momento, você fala, pingar o óleo na pele não tem problema, mas se você ficar exposto por um longo período nesses componentes químicos, vai gerar algum problema. Pode gerar, por exemplo, um câncer, pode gerar uma doença grave também, outra doença grave. Então, todo cuidado, né, para prevenir essa questão do contato direto, principalmente com produtos químicos, né, e principalmente, né, na área dos olhos e na pele, né. E também na questão de respirar, né, por exemplo, solda gera aqueles gases, né, os gases e fumos que é nocivo, né. Principalmente se você estiver soldando em um ambiente fechado, você precisa então exaurir esses gases, né? Então, adotar um sistema de exaustão, né? Outro exemplo aí, né, pessoal? Por exemplo, quando a gente serra uma peça metálica aí, né, com um serrote, a gente está utilizando uma máquina de corte, né? Então, tem um perigo da gente se cortar ali. Então, para evitar, né, usar o óculos e não movimentar com rapidez a ferramenta. Nunca fazer, pessoal, principalmente com ferramentas de corte ou com alta temperatura ou corrente, nunca fazer movimentos bruscos, sempre fazer um movimento mais suave e muito bem pensado, né? E não transitar também, né, pessoal, com a ferramenta na mão, né? Então, por exemplo, ficar andando, por exemplo, com essas serras de disco, né? Com ela ligada, andando assim, alguém pode vir, né, inadvertidamente próximo de você, e você corta essa pessoa, né? Pode ferir essa pessoa. Então, sempre usar em bancada, desligou e também, pessoal, desligou, se possível, desliga da tomada, né? Para evitar também um acionamento acidental. Outro, e o que eu falei também, né, um pouquinho antes aí foi da soldagem, né, que gera os gases tóxicos, né, então, além do óculos também de proteção, né, porque gera uma luminosidade muito alta, isso para o olho queima sua retina, né, então, realmente deixa cego. Então, né, tomar cuidado com essa questão aí também. E além disso, né, pessoal, essa luminosidade também, você tem que proteger o seu corpo, que gera uma radiação, essa radiação queima a pele. Então você queima sua pele indiretamente. Então praticamente você toma um bronze ali, se você não usar essa vestimenta ali. Você fica praticamente bronzeado nisso aí. E além disso, a questão da máscara, né? Uma vez que gera também essas fumaças, esses gases tóxicos que também são nocivos para a nossa saúde.
Então, utilizar principalmente um sistema de exaustão, né? Então, aqui está tudo correto, né? Então, está usando luva, avental ali cobrindo todo o corpo, né? Também a cabeça e principalmente os olhos, né? Bom, pessoal, toda indústria aí, né, que ela preza pela segurança dos seus colaboradores, né? E tem um corpo de segurança do trabalho bem forte, né? Bem incisivo, né? Bem participativo, bem ativo, faz então sempre o diálogo diário de segurança. Geralmente, pessoal, pode-se fazer em áreas separadas, né, por departamentos, dependendo do tamanho e da complexidade da empresa, pode fazer todos os colaboradores em um local só, né? Isso aqui, pessoal, pô, pessoal, nossa, mas que coisa chata, que coisa, né? Todo mundo já está careca de saber. Bom, pessoal, mas isso é muito bom, extremamente, extremamente produtivo, porque assim, por mais que a gente venha trabalhar, mas tem vezes que a gente está com a cabeça não muito boa, a gente está com problemas pessoais, ou o dia não está bom, ou estamos um pouco cansados, né? Ou seja, a gente não está muito com foco ali, 100% ali, principalmente nas nossas tarefas, né? Então é bom ter esse diálogo para a gente poder, então, dar aquela focada, aumentar o nosso alerta, né? Porque o que mais acontece, pessoal, o que é comum de acontecer no acidente de trabalho dentro da indústria. Vocês, né, que estão iniciando, vocês são mais atentos. Aquelas pessoas que estão iniciando o trabalho são pessoas, né, são colaboradores mais atentos, né? Então fica com mais atenção. Aquele medo, né, o medo faz parte, pessoal. Esse medo nos torna mais precavidos. Ter à medida, então, o que que acontece? À medida que a gente vai adquirindo mais experiência, o trabalho vai ficando mais automático, você vai ficando mais habilidoso naquele trabalho, você acaba meio que natural, a gente acaba se relaxando mesmo. E a maioria dos acidentes acontece por isso. Acontece com o pessoal que é mais experiente, aquele pessoal que é geralmente aquele profissional que você menos esperaria que ele sofresse um acidente, justamente pelo seu excesso de confiança. Então, pessoal, sempre que iniciar um trabalho, por mais que vocês sejam experientes, tenham essa consciência de serem aquele, assim, estou iniciando meu trabalho hoje, então sempre tem aquele foco do iniciante, né, da pessoa ali que está iniciando o trabalho mesmo, para poder tomar esse foco e evitar um acidente, né? E o diálogo é justamente para isso, pessoal, é para conscientizar, né, da equipe dos riscos de cada tarefa, né? Então, sempre ficar atento aos procedimentos a serem tomados, né? Então, caso necessite evacuar o local, em caso de um acidente, né, em caso de algo que venha a acontecer. Justamente, então, é um diálogo para a gente ficar sempre alerta, né? É como o pessoal no exército fala, né? Tem que estar sempre em alerta, né? Todo soldado sempre em alerta, que não é diferente, pessoal, é que realmente é sempre em alerta, porque o serviço ele é perigoso, exige atenção, exige foco, né? Então, mudando um pouco o foco do assunto, pessoal, outra coisa que faz parte também, mas que está, de certa forma, ligada à segurança, é a parte da organização, né? Então, um ambiente de trabalho que ele é sujo, desorganizado, ele também contribui até para um aumento do índice de acidentes. Então, organizar o trabalho, pessoal, o posto de trabalho ele é essencial, né? Seja um ambiente de escritório, né? Organizar, por exemplo, a mesa, o lixo no lixo, ficar o essencial na mesa, desde no área industrial, um processo industrial, né? Então, as ferramentas guardadas nos lugares corretos, o que é lixo ficar direcionado, ferramentas, os consumíveis, tudo bem organizado, o que é de rota, de passagem, por exemplo, de pessoas ou daqueles AGVs, do processo, tudo bem limpo, tudo bem organizado, né? Até o vídeo que vocês viram aí, né? É uma fábrica ali, ó, toda fábrica, no caso ali a Audi na Alemanha, né? Tudo bem organizado, você vê que tudo bem limpo, tudo bem, né, distribuído ali. Isso evita somente a questão do acidente. Bom, então, pessoal, essa questão aí, esses princípios da organização do posto de trabalho, para melhoria até de produtividade,
foram aplicados no Japão. Então, eles viram que isso aumentava, né? Aumentava a produtividade da indústria japonesa. Então, eles começaram a aplicar esses princípios. Então, tem alguns deles, como o 5S, o Kanban, a coleta seletiva, né? Foram aí com uma forma não só de organizar o posto de trabalho, mas eles viram que isso também refletia em outras áreas, né? Como, por exemplo, a produtividade, a qualidade de vida do próprio colaborador. Então, eles viram muitas coisas benéficas, né? Não só apenas na organização do posto de trabalho, mas refletiu em outros índices da empresa, né? Em outros indicadores da indústria, né? Bom, então falando do Kanban, é uma ferramenta de gestão, ele é voltado para a produção, pessoal, mas você pode aplicar isso em toda e qualquer área, na manutenção, na área financeira, na área administrativa, até na área pessoal. Né? Por exemplo, se você tem não diz, tem uma vida meio agitada, tem muitas coisas a se fazer, esse é um bom sistema para se aplicar nessa ferramenta aí, o Kanban. Então, na indústria, era para controlar a gestão sobre, por exemplo, a fabricação de peças por meio de recursos visuais, gerenciamento visual. Então, por exemplo, controle de produção de brocas, onde é necessário estar atentos às brocas produzidas, né? Então, ou seja, o estoque produzido, feito, frente às necessidades das ordens de produção, né? Que é para fabricar mais brocas, e da necessidade de reposição do estoque, né? No caso, no início, né? Então, faz uma gestão a nível macro, né? Olha, então, o meu estoque inicial, né? A minha matéria-prima, durante e após também, por exemplo, mais específico, essa das brocas, né? Então, as cores vai indicar os níveis de criticidade do meu processo. Então, fazendo com que o operador tenha, então, informações necessárias sobre questões aí quantitativas do processo, né? Então, ele pode ter noção. Então, por exemplo, em determinada área ali, está gerando um gargalo, está faltando insumo, então preciso atacar aquela área ali que está tendo um problema. Então, isso como é que eu posso ver? Justamente pelas cores, né? Então, cada processo aqui pode ter uma área de cor. Então, por exemplo, ó, a área vermelha é crítica. Opa, eu preciso dar uma olhada nessa parte do processo. No amarelo tem que estar um pouquinho alerta. E verde está tudo ok, está correndo tudo bem. Né? Então, por exemplo, se vocês enxergarem aqui como uma linha de produção, vocês podem ver ali, ó. Bom, certo lugar está em alerta. Então, o que que eu posso fazer ali? Então, é sempre tentar jogar tudo para o verde, né? Então, isso a gente pode enxergar, pessoal, certos gargalos na produção, né? Então, aqui a gente está olhando o processo todo, né? Não só uma parte específica da minha produção, né? Então, isso, né, pessoal, eu posso, com a questão de reposição, produção e também controlar com mais efetividade as peças fabricadas. Então, isso também gera qualidade, né? E gera dinamismo, né? Então, preciso sempre estar produzindo mais em uma menor quantidade de tempo e com qualidade, né? Então, sempre parte dessa premissa a minha produção industrial, né? Porque isso, pessoal, não é pensar, tem que fazer rápido, isso reflete financeiramente, né? Então, gera em produção, gera produtividade, gera qualidade e também gera lucros, né? Então, gera lucro para a empresa, gera lucro para todos, né? Bom, pessoal, outra ferramenta aí também, é, criada pelos japoneses, foi o 5S, né? É uma ferramenta de qualidade que desenvolve, né, os cinco sensos, né? Então, ele mantém a gestão dos ambientes aliado a um desenvolvimento de autodisciplina, né? Então, esse aqui vai muito do pessoal. Então, a pessoa aplica o 5S. A empresa adota política, mas isso parte de cada um, vai pela disciplina, né? Então, os 5S são representados pelos seguintes sensos. O seire, né, são palavras em japonês, né, que é o senso de utilidade e descarte de materiais supérfluos, né? Então, utilizar apenas aquilo que realmente você vai usar na hora e descartar aquilo que não é necessário, que é supérfluo, lixo, né? Então, descartar o que não for necessário, né? Aquele papel, aquele material, aquele pedaço, né? Você vai usar aquilo lá? Não, então jogue fora, né? Então, realmente ter aquele senso do que vai se utilizar na hora e descartar aquilo que não for necessário. O Seiton, né, que é a organização do ambiente de trabalho, né? Então, tudo no seu lugar correto, né? Ferramentas, insumos, qualquer outra coisa que venha, né, a se utilizar,
no seu devido lugar, né? Isso também reflete na questão de segurança. O 6 é da limpeza, né? Que então na organização você já também vê a parte de limpeza e também do SEI, né? Então você já automaticamente um puxa o outro aí. O Shitsuki, que é da autogestão, né? Ou seja, você manter a gestão do seu local sempre limpo, então você fazer isso, parte da sua disciplina, você mesmo, e do asseio, né? Então, pessoal, se vocês verem aí, o 5S parte muito da disciplina, então parte de vocês. De certa forma, o pessoal da área da tag de segurança do trabalho pega um pouco no pé, mas você acaba, você mesmo acaba tornando isso um hábito. Vocês acabam tornando isso um próprio hábito e vocês mantêm essa disciplina. Por isso que parte da autodisciplina do profissional, né? Os japoneses têm muito isso, né? Então, os japoneses têm muito essa questão da autodisciplina, né? Eles têm, sempre buscam a sua melhoria contínua. Então, eles nunca se contentam com aquilo que eles alcançam. Eles sempre falam, eu posso mais, eu posso sempre melhorar mais, né? Isso que difere aí até o pessoal, né? Os orientais aí dos ocidentais nessa questão. Eles são extremamente obcecados em melhoria contínua, sempre está se aperfeiçoando atingindo a perfeição. Então, nunca se atinge, né, pessoal? Sempre a gente pode melhorar mais, né? Então, isso difere aí o pessoal oriental, né? Bom, isso aí não é de origem oriental, né? A coleta seletiva. Então, é para fazer principalmente a gestão, né, dos resíduos, né? Então, os ambientes industriais, né? Que gera-se resíduos das mais variadas naturezas, né? Então, ela tem que fazer a gestão dos seus resíduos, né? Principalmente os chamados críticos, né? Se a gente não identificar e armazenar ele adequadamente, né, vai ter sérios danos à saúde, né? Então, como conservar aquele óleo que foi utilizado em um processo, seja o plástico, metal ou vidro, né? Então, como eu vou armazenar e como eu vou descartar isso de forma responsável ambientalmente, né? Então, para isso, né, pessoal, eu vou fazer a identificação e a separação dos recipientes sinalizados, que vai promover o descarte adequado e direcionamento de forma mais eficiente. O destino correto que deve ser dado a cada resíduo, né? Então, o outro ponto também, né, no Japão, eu digo isso não na indústria, mas, por exemplo, a parte de cidades ali, eles conseguem reciclar 97% do seu lixo, né? Então, tudo aquilo de resíduo que é produzido, eles conseguem reciclar, né? Então, só apenas 3% ali eles não conseguem, os que eles não, aquele 3% que eles não conseguem, ele consegue dar algum fim, como por exemplo, gera energia, ou tem algum outro fim mais adequado, né? Ou seja, nada ali é descartado na natureza. Bom, pessoal, enquanto esse, alguém tem alguma dúvida, questionamentos? E aí, pessoal? Bom, então aí por hoje é só. Vou finalizar aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento. Só antes de finalizar aí, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aí das superações, certo? A gente tem duas superações. Vou explicar a primeira aqui e na próxima aula explico a outra, certo? Bom, então, pessoal, para responder aqui, a gente tem essas questões aqui, certo? Então, Henrique percebeu, né, que o mancal apresentava uma temperatura bem elevada e vibrava bastante, né? Então, responda aí as questões a partir dos conhecimentos, né? Então, além é, da apostila, vocês vão também assistir um vídeo. O vídeo é esse daqui, ó, entrevistando o herói do dia. Vocês vão assistir esse videozinho aqui que também vai ajudar vocês a responder essas questões. Além dele, também vai ter o próprio livro que está aqui, certo? O conteúdo do curso está aqui na apostila, na parte de rolamento que eu falei na aula passada. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, então agora sim, vou finalizar aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Pode mandar mensagem aí, estou aqui para ajudar vocês se for necessário, se for preciso.
Então, vou desejar a vocês aí um bom dia, ok? Fiquem então com Deus aí, até a próxima.